Irmãos e irmãs também que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje celebramos a apresentação do Senhor e dentro desse contexto, principalmente do Evangelho, aparecem duas pessoas que aguardavam o dia da consolação do Senhor, que foi Simeão e Ana. Os dois aguardavam o dia da consolação. O que é aguardar o dia da consolação? Significa que eles viviam tormentos, significa que eles viviam dias de angústias, significa que eles viviam dias de dores, dias de muita turbulência, de muitas tribulações. Por eles viverem toda essa realidade, então eles viviam o dia da consolação, ou seja, o dia que o Senhor daria a resposta para suavizar o coração e a dor e a tribulação que eles estavam vivendo. Quando Jesus, então, o menino Jesus é levado ao templo para ser apresentado, ali então acontece depois 3 profecias. A primeira profecia, onde Simeão, o Senhor disse a Simeão que ele não morreria antes de ver o Messias, aquele que viria restaurar, aquele que viria salvar Israel. Essa era a primeira. A segunda foi através do próprio Simeão, quando ele então se depara diante dos pais do menino Jesus. Ele fala então para José e Maria que aquele menino seria um sinal de contradição, que através daquele menino ele seria motivo de queda e de reerguimento em muitos em Israel. E a terceira profecia, ele olha então para Maria e diz: uma espada de dor transpassará a sua alma. Ou seja, os momentos de tribulação, os momentos de dores, o momento de subir ao Calvário, o momento de estar aos pés da cruz, Simeão já profetizava que uma espada de dor iria transpassar a alma de Maria. Mas a apresentação do Senhor traz a expectativa de viverem sobre a luz de Deus, serem iluminados pelo Senhor, porque assim como Simeão e Ana viviam o tempo da consolação, ou seja, a espera do dia da consolação, de serem consolados pelo Senhor, mas ao mesmo tempo, aquele coração ele precisava ser iluminado, aqueles, não apenas dos dois, mas os corações precisavam ser iluminados. Então a apresentação do menino Jesus, ele tem esse sinal para cada um de nós, aquele que veio para iluminar, aquele que veio para trazer clareza espiritual, aquele que veio para trazer uma resposta, aquele que veio para suavizar os corações sofridos, mas ao mesmo tempo, aquilo que foi profetizado há 2000 anos atrás, é a realidade que nós estamos vivendo hoje, onde Jesus tem sido um sinal de contradição para tantas pessoas, onde muitas das vezes querem calar a sua voz como cristão, querem impedir que você proclame o Evangelho, querem impedir que você coloque um crucifixo onde você trabalha, querem impedir que você carregue um texto, que você reze o rosário, querem simplesmente calar a sua voz como cristão, como pessoa do bem, como pessoa que você não pode se posicionar, porque se você se posicionar, você vai ser uma contradição aonde você vive, aonde você trabalha, aonde você passa. Vão te chamar de preconceituoso, vão te chamar de intolerante. Todo mundo pode fazer o que quer, mas se você se posicionar, porque a luz incomoda, ser de Deus incomoda, ser conduzido pelo Espírito Santo, ao mesmo tempo que Jesus foi e é no nosso tempo amado por muitos, é odiado também por muitos. Porque quando você se posiciona como cristão, quando você professa aquilo que você crê, quando você se posiciona mediante a sua fé, isso pode incomodar, vão te chamar de intolerante, vão falar que você é preconceituoso, que você está se posicionando, ou seja, porque você discorda. Uma coisa é você discordar, outra coisa é você desrespeitar alguém, ofender alguém, maltratar alguém. Isso sim é intolerância. A partir do momento que você não respeita a pessoa, a partir do momento que você agride a pessoa com palavras ou moralmente, a partir do momento que você ofende a pessoa, isso é intolerância.
Agora você se posicionar naquilo que você acredita, por isso que dizia, vai ser motivo de contradição, vai ser queda para muitos e reerguimento também para muitos. E foi assim, a vida pública de Jesus sempre foi assim. Aquilo que Jesus falava, ele incomodava. Aquilo que Jesus falava, ele incomodava o Império Romano, ele incomodava os líderes religiosos do seu tempo, porque os líderes religiosos, na verdade, era uma religião fria, apenas da lei para se cumprir, mas ali maltratava os pobres, ali maltratava aqueles que tinham pouco, ali eles pisavam nas pessoas, colocavam sob pressão e opressão a vida das pessoas, e Jesus vem e quebra tudo isso para trazer o quê? Luz ao coração das pessoas, para trazer uma nova realidade nas pessoas. Por isso que tem ficado cada vez mais difícil de ser cristão, por isso que tem ficado cada vez mais difícil de você viver a sua fé, aonde vão querendo calar a nossa voz, aonde vão querendo interferir na nossa vida religiosa, aonde vão querendo maltratar a sua fé. Mas por quê? Porque exatamente é o que se fala hoje. Aquele que quer seguir o Senhor, porque foi assim com Jesus e será assim também com seus seguidores, ele será motivo de queda e reerguimento. E diz o Evangelho que a apresentação do menino Jesus no templo iria revelar no coração o pensamento de muitas pessoas, ia trazer ao coração das pessoas aquilo que estava no pensamento, aquilo que estava guardado dentro da cabeça seria revelado ao coração. Por quê? Porque a luz vai colocando tudo para fora, ou seja, tudo aquilo que é treva, tudo aquilo que é escuridão, tudo aquilo que não vem de Deus, vai sendo colocado para fora mediante a presença de Deus, mediante a presença do Senhor. Agora, no mundo que nós vivemos, como que nós vamos nos comportar? No mundo que nós vivemos, onde tanta opressão vem sobre cada um de nós, onde tantas perseguições vêm sobre cada um de nós, onde tantas ironias, tantas coisas que a gente vai vendo nas redes sociais, onde vão pegando a imagem de Jesus e vão fazendo os maiores absurdos. Mas isso querem fazer o quê? Se você falar, se você se posicionar, talvez você seja agredido, talvez você seja ofendido. Mas essa é a vida do cristão, os primeiros cristãos, as primeiras comunidades. Por isso que os 3 primeiros séculos da igreja são chamados os séculos dos mártires, porque São Tertuliano dizia: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Quanto mais se matava os cristãos, mais se multiplicava o número dos cristãos. Quanto mais se derramava o sangue, mais aquilo se espalhava de cristãos. Ou seja, o sangue dos mártires era uma semente de novos cristãos, e a gente está vivendo esse tempo, gente. Talvez a gente não esteja vivendo esse tempo de um sangue que esteja sendo derramado como nos 3 primeiros séculos, mas está sendo derramado um sangue de uma outra forma, onde estão invadindo os nossos lares, invadindo as nossas casas, e colocando no coração das crianças, e colocando no pensamento das crianças, tentando colocar uma cultura totalmente contra o Evangelho. Isso é um derramamento, isso é uma destruição, isso é uma maldade que está sobre cada um de nós, que nós precisamos ter os olhos abertos. Se nós não formos firmes na nossa fé, nós vamos perder pessoas que nós amamos. Se nós não nos colocarmos como pessoas que acreditam, que perseveram, que rezam, que se colocam diante de Jesus sacramentado, nós vamos perder pessoas que nós amamos. E quando eu digo de perder pessoas que nós amamos, eu não digo delas morrerem, mas eu digo de nós perdermos dos nossos braços, de dentro das nossas casas. Nós vamos perder para o mundo, nós vamos perder para as drogas, nós vamos perder para a prostituição, nós vamos perder por uma vida de criminalidade, nós vamos perder por uma vida perdida, por uma vida sem rumo, por uma vida sem direção. Por isso que nós devemos ser cristãos enraizados na palavra de Deus, enraizados no Evangelho, enraizados na Eucaristia, enraizados no Rosário, para que, quando vierem as tribulações, a gente consiga suportar. Quando vierem as tempestades, a gente consiga suportar. Quando vierem as coisas, as mentiras, as falácias, que vão sendo colocadas nas nossas vidas como uma verdade, você seja protegida, como São Paulo diz, com a couraça do cristão, ou seja, que você seja guardado e protegido. Mas para isso,
a gente precisa viver acima de tudo. Um coração que seja aberto à proposta de Deus. Porque a palavra de Deus não é uma imposição. A palavra de Deus é uma proposta de vida. Aceita quem quer. Ninguém que está aqui na igreja é obrigado a seguir Jesus. Ninguém é. Ninguém é obrigado a seguir. Por isso que Jesus disse: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e segue. Aquele que quiser. A palavra de Deus é uma proposta de vida. Não é uma imposição de vida, é uma proposta. Aceita quem quer. Mas a sua escolha vai fazer a sua diferença no final. Ou você aceita e vai para o céu, ou você renuncia e corre o risco de ir para o inferno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.